Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Andresa, psicóloga e mestranda pelo NEC, do Instituto de Psicologia. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês o artigo intitulado Comportamentos de Escolha em Esquemas Concorrentes de Tempo Variável, das autoras Cláudia Miranda e Lígia Machado. E esse artigo ele foi publicado na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa. As referências estão lá no finalzinho da apresentação. Ele foi publicado em 1990, é bem antigo, mas eu escolhi esse artigo ainda assim, porque ele traz algumas questões conceituais interessantes para quem está se familiarizando ainda com esses conceitos e com esse aspecto teórico. Bom, então para iniciar, a gente já vem com essa questão do que seriam então esses esquemas concorrentes. São situações em que dois ou mais esquemas de reforçamento ficam disponíveis ao mesmo tempo. E aí o sujeito ele escolhe continuamente entre alternativas. E essa escolha ela pode ser medida tanto pelo número de respostas quanto pelo tempo gasto em cada alternativa. No experimento, os ratos eles podiam alternar entre dois componentes, como está representado nessa imagem, né? Componente A, representado em verde, que era sinalizado por luz, e o componente B, sinalizado por som, ali representado em vermelho, né? Os reforços eles eram programados em esquemas de variação de tempo, esquemas concorrentes, né, de variação de tempo, e os pesquisadores, eles analisavam como que os animais distribuíam suas escolhas entre as alternativas. E o que significa esquemas VT-VT? Esquemas VT-VT porque são dois concorrentes ali, né? E eles significam esquemas de tempo variável. Então, nesse esquema, o reforço ele ocorre após intervalos variáveis de tempo, independente da resposta do sujeito. Então, já era algo programado, né, em tempo. Então, assim, o principal comportamento analisado nessa pesquisa não era do rato apertar a barra, mas de fazer uma escolha entre esses componentes. O estudo ele utilizou dois procedimentos de mudança, sendo o COD, que é o Change Over Delay, e o COR, que é Change Over Ratio. O COD ele introduzia um atraso após a mudança de componente, que podia ser, por exemplo, 3 segundos de atraso, por exemplo, e já o COR ele exigia um número específico de resposta para poder permitir a mudança. Esses procedimentos eles aumentavam o custo da alternação e ajudavam a controlar as mudanças excessivas, ou seja, tinha um custo realizar essas mudanças para cada um dos componentes. Aqui nesse slide a gente tem a lei da igualação, que é proposta por Bernstein, que afirma que o comportamento tende a acompanhar a distribuição dos reforços, né? Ou seja, as alternativas que fornecem mais reforços tendem a receber mais respostas ou maior tempo de permanência. Ele propôs a razão, né, dizendo que a razão de respostas é igual à razão de reforços, e Baum, em seguida, traz uma forma mais geral, né, da lei da igualação, incluindo também sensibilidade e viés. Esse slide ele resume, né, o objetivo do estudo, que foi investigar como ocorria o comportamento de escolha em esquemas concorrentes de tempo variável, especialmente, na distribuição ali temporal das alternâncias e qual que era a influência do reforçamento na permanência. Bom, então o método da pesquisa, né, envolveu, a participação de 4 ratos Wistar machos. Eles estavam em privação hídrica controlada, ali mantendo cerca de 85% do peso livre deles. Eles estavam dentro de uma caixa de Skinner, né, uma caixa de condicionamento operante, com 2 componentes sendo ali representado em verde e em vermelho, como a gente já viu numa figura anterior, que um era sinalizado quando o reforço aparecia por meio de luz e o outro sinalizado por meio de som. O reforço era a água disponível nos bebedouros, né, já que eles estavam nessa privação hídrica controlada. Tinha uma duração de sessão de 50 minutos, 5 dias por condição experimental e diferentes arranjos ali de variáveis de tempo, né, com e sem procedimentos de mudança, o COD e o COR, que a gente já colocou ali atrás. E aí, a luz sinalizando o componente A, o som sinalizando o componente B e água como reforço, como a gente já colocou.
Os resultados mostraram que o custo da mudança influenciou diretamente a frequência das alternâncias, menores valores lá do COR produziram mais mudanças entre os componentes e já o COD ele reduziu significativamente as alternações. Os animais também permaneceram mais tempo nas alternativas que forneciam maior frequência de reforços, mostrando sensibilidade à distribuição então do reforçamento. A conclusão desse estudo mostrou então que os ratos utilizam estratégias de escolha eficientes, guiadas pela distribuição de reforços ao longo do tempo, né? Então, o componente com menor custo de mudança, que era um COR baixo, foi escolhido com maior frequência. O procedimento COD reduziu significativamente as mudanças entre os componentes. Houve uma preferência consistente pelo componente sonoro. A probabilidade de mudança, ela aumenta gradualmente com o tempo, desde o último reforço. Quanto implicações, né? As escolhas dos ratos são sensíveis à história de reforços e ao tempo. Resultados alinhados ali à lei da igualação e à equação de Baum, né, que veio ali em seguida. Evidências de que o custo de mudança influencia também diretamente na tomada de decisão. E houveram contribuições no sentido que avançamos ali na compreensão dos mecanismos de escolha em esquemas concorrentes, lembrando aí que esse estudo ele é mais antigo, né? Então foi bem interessante. O estudo contribui para áreas como aprendizagem, tomada de decisão, neurociência comportamental, e ele trouxe bases futuras aí para investigação sobre variáveis que influenciam o comportamento de escolha. Então, os ratos eles vão estar ajustando as suas escolhas de forma adaptativa, priorizando a alternância que oferece um maior ganho relativo no menor tempo possível. E como eu comentei no início da apresentação, aqui está a referência do artigo. Agradeço por assistirem e peço desculpas, pois é a minha primeira vez gravando vídeo aula, então eu tive que ir pausando para conseguir gravar. Um abraço, obrigada.